O homem chegou à Lua antes de descobrir a complexidade e a importância do clitóris para o prazer feminino. O que explica, em parte, o fato de muitas mulheres não alcançarem as estrelas no sexo hétero. Não é doido pensar que astronautas fincaram bandeira num corpo celeste a centenas de milhares de quilômetros de distância, mas muita gente ainda não desbravou o próprio corpo? Quando uma criatura descobre a beleza e a potência do seu clitóris, é como um pequeno passo para uma mulher, mas um grande salto para a humanidade. Minha gente, a revolução do prazer passa por esse órgão aparentemente minúsculo e deliciosamente potente. Traz o espelhinho e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp, que esse mês faz 20 anos. Uau! 20 anos do ambulatório de sexualidade. E psicanalista. Olá, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista. E tô muito feliz porque hoje a gente comemora, a gente celebra 1 ano de Preliminares Podcast. É isso aí. Não à toa escolhemos como convidado pro episódio de hoje o Clitóris, que também tá de parabéns, Também né, Carol? tá de parabéns, ele é nosso convidado de honra. É isso aí. Não, vocês não sabem, veio até bolo hoje, né, produção? Chega mais. Tem um bolinho aqui pra gente celebrar. Você que tá só nos ouvindo, depois assista lá no YouTube e vem participar. Obrigada, Gusta, que tá aqui com a gente também há 1 ano, ouvindo, né, e aprendendo. Já ganhou certificado, espero que as coisas lá em casa estejam evoluindo, né? Olha, ele é o expert aqui, né? Exatamente. Carol, mas é muito especial, né? Queria começar falando, Sim. assim, dessa trajetória de episódios e de como a gente trouxe conseguiu concretizar, né? Esse que era um desejo nosso antigo. Eu acho que nesse 1 ano a gente falou de muitas coisas, tivemos programas engraçados, programas sérios, programas aí que atingiram muito além do que a gente pensava e que a gente veio conquistando. Nosso público, a gente agradece muito a vocês, nossos ouvintes, nossos telespectadores, essa audiência que cada vez maior. Acho que a gente pode falar que a gente já furou a bolha, Nath? Eu acho que sim, eu acho que a gente já furou a bolha. É muito legal, né, quando a gente começa a receber mensagens, tanto pelo canal do YouTube, quanto Spotify, enfim, Instagram. As pessoas dizendo que descobriram ali, caíram no programa, foi uma recomendação, né, da plataforma, enfim. E que são profissionais de saúde ou que são pessoas ali que se identificaram com o tema, estavam buscando informação. É muito gostoso, né? Muito gostoso. Acho que isso traz também um prazer e uma motivação pra gente continuar, né, Carol? Sim, com certeza. O Preliminares Podcast, a gente ficou gestando, acho que 1 ano, né? 1 ano que a gente ficou aí gestando. Pensando, buscando patrocinadores, né? Porque não é fácil também. Entendendo como que a gente faria a logística, né? Porque Carol está em São Paulo, eu estou em Santos, mas estamos muito felizes e espero que vocês aí... Acho que é a melhor forma de vocês nos ajudarem com o Preliminares Podcast é indicando, né? Isso. Porque nosso propósito principal é continuar divulgando informação. Exatamente, indicando para suas amigas, amigos, pacientes. E a gente tem um público grande de ginecologistas aqui, eu acho que isso é muito legal. E também avaliando o podcast, né, dando as estrelinhas conforme aí a sua opinião, porque isso também nos leva, né, a ganhar credibilidade nos distribuidores ali, né, de podcast. Sim. É isso aí. Bom, então vamos falar do nosso convidado, né, de hoje, que tá aqui. Muita gente ainda não conhece a estrutura completa do clitóris, então acho que a gente pode começar trazendo um pouco dessa informação sobre a anatomia mesmo, para depois a gente falar um pouquinho aí da história dele. Gusta, quero te pedir para colocar
colocar na tela a imagem que tem aí da anatomia do clitóris. No primeiro episódio, lá acho que 40 episódios atrás, a gente trouxe a anatomia da vulva, né, e da vagina e falou dele. Mas agora a gente vai se debruçar com mais profundidade sobre esse órgão que é o epicentro do prazer, né, das mulheres, enfim, das pessoas com vulva. Então, Carol, conta aí pra gente um pouquinho. Pessoal, a gente vai colocar essas imagens, se você tá apenas nos ouvindo, a gente vai colocar essas imagens no Instagram do Preliminares. E aí depois você passa lá pra conferir, mas vamos tentar descrever pra você onde é que ele está e a estrutura dele. Eu acho que é interessante a gente contar um pouquinho da história da anatomia do clitóris, né? Porque ele foi descrito na Idade Média, ali, renascentismo ali, primeiro como algo que fazia parte do aparelho geniturinário, estivesse ligado ali ao ato da micção. Sim, xixi. Não ao prazer, exatamente. Depois, um anatomista em torno de 1700, 1800 por ali, final de 1700, falou que era o ponto the woman delight, né? Então ele tinha uma amante e através ali dos seus encontros sexuais com essa amante, ele se debruçou mais sobre o clitóris e descreveu, mas apenas o descreveu como esse pequeno órgão do tamanho de uma ervilha, que aqui seria só a glande, né? Que a gente vê aqui nessa parte da vulva, né? Que parece só essa bolinha do tamanho de uma ervilha que fica ali na confluência, na união dos pequenos lábios, né? E aí foi uma mulher, uma médica australiana. Muito tempo depois, né, Carol? Anos 2000, então o que a Nath falou, de que realmente o homem já tinha chegado à Lua, foi ela, a doutora Ellen, que através de estudos com ressonância magnética, etc., que ela descreveu o clitóris como essa estrutura similar ao pênis, né? Ela é menor, mas se você olhar internamente, ela é parecida com o pênis, porque o pênis, ele tem também 2 corpos cavernosos dentro dele, que são órgãos como se fossem uma esponja. Que são tecidos eréteis também, né? Isso, né? Eles se enchem de sangue e geram uma ereção. Só que a ereção do pênis é visível. A ereção do clitóris não é visível, porque esses corpos cavernosos, eles ficam por trás ali dos grandes lábios. Então, você não vê. Então, não é algo aparente como a ereção masculina. Sim. Né? Eu acho legal a gente explicar, para quem não tá vendo, que o clitóris, ele é como se fosse uma letra A. Imagina uma letra A, né? Isso. Em que cada braço dessa letra seria um corpo cavernoso, né? Então, ele vai passar ali por trás dos lábios vaginais, né? E vai, digamos, e aí ele tem bulbos que vão abraçar o canal, né? A entrada ali do canal vaginal, da vagina, onde acontece a penetração. Então, além daquela, entre aspas, ervilhinha, que é essa parte externa, essa cabecinha externa, né? E visível, tem toda uma estrutura que se enraiza ali por trás, né, da vulva. A glande do clitóris seria o semelhante à glande do pênis, um lugar onde tem maior sensibilidade, maior concentração de nervos, né? Então, é uma região muito sensível, mas o clitóris como um todo, ele é um órgão de prazer, inclusive nessas hastes que ele tem que envolvem a vagina. Então, ele pode ser estimulado também pelo canal vaginal. Indiretamente, né? Indiretamente pelo canal vaginal, né? Que é aí o famoso ponto G. Sim. Né? O famoso ponto G. Eu quero até mostrar aqui, ó, eu trouxe essa vulva de feltro, porque eu acho ela interessante. A gente consegue enxergar aqui no canal vermelho o canal vaginal, e aí você tem aqui a uretra, e aqui você consegue ver nessa estrutura interna como que o clitóris fica
por dentro. Então, se algo acontece, qualquer penetração de dedo, de vibrador, de pênis, enfim, dentro do canal vaginal, vai indiretamente, vai passar no meio desses braços do clitóris, né? Então, tem um estímulo que ocorre ali indiretamente no clitóris também. E aquilo que as pessoas, que a gente viu tanto nas revistas dos anos 90 sobre o ponto G, o que seria esse lugar mítico, e até hoje as pessoas dizem pra mim em evento que acreditam que o ponto G é o lugar mais fundo onde o pênis toca, né? E eu sempre falo assim, o esôfago aonde, né? As pessoas associam ali quase ao útero, né? Como se fosse o mais fundo. E na verdade não, é essa parede aqui que vai encostar, né, por dentro do canal vaginal. Na junção dos As ali, né? Na junção dos As, só que de maneira interna, né? Como você alcança de maneira interna. Eu acho legal, você também falou essa questão da extrema sensibilidade do clitóris, porque eu acho interessante como nem todas as mulheres suportam um toque direto na glande, né? Na cabecinha do clitóris. Isso, eu acho bem interessante esse ponto, Nath, porque assim, o que os homens escutam? O ponto de prazer da mulher é o clitóris. Então, eles vão ali direto estimular essa região. Na cabecinha ali externa, né? Só que esse toque ali diretamente, por ser uma região muito sensível, pode ser incômoda. Mas eu tô achando que eu tô abafando e tô incomodando, né? Justamente por isso. Então, o que é gostoso é que você faça um toque, você roce o clitóris, né? Então, que você estimule toda essa parte da vulva, que a gente chama de vestíbulo, que é essa parte interna da vulva, ali na parte interna dos pequenos lábios, que ali é muito inervado também para o prazer, então que você estimule ali a entrada da vagina e roce o clitóris. Não fique fazendo uma fricção direta e constante ali em cima, né, da glande. Isso. Mas também, eu imagino que, assim, algumas mulheres gostam também desse tipo de intensidade, né, mas acho que o mais interessante é entender qual é a sensibilidade da pessoa que tá ali com você, né? Sim. Não chegar direto fritando o bichinho, né? Exatamente. Vá perguntando, tá gostoso? Tá bom? Mais forte? Mais devagar? E a parceira vai falando. Ai, aqui não. Ai, um pouquinho de lado. Não sei o quê. Vai falando, o outro não sabe. Você sabe que eu imagino que essa referência venha também porque o estímulo que é feito no pênis, geralmente é um estímulo muito rápido, muito forte, né? E aí, eu fico imaginando se eles tentam reproduzir essa masturbação no clitóris, né? Pode tipo, ser. De fazer com a mesma, sei lá, com a mesma lógica. Mas é legal a gente dizer que o clitóris, ele vai ter mais do que o dobro, né? De terminações nervosas do que um pênis. Então, assim, a sensibilidade é muito maior. E porque essas terminações, elas vão estar comprimidas num espaço muito menor, né? O que faz com que isso seja ainda mais delicado, né? Mais sensível. E outra coisa que eu acho legal a gente falar também, Carol, é que muitas mulheres não sabem que o clitóris, ele fica recoberto por um prepúcio, por uma pelinha, por um capuz, né? E aí eu queria que você falasse disso. Todas as mulheres vão ter esse capuzinho. Sim. Algumas têm um capuz maior e isso pode interferir, por exemplo, na sensibilidade, na capacidade de ter prazer ali, de ter um orgasmo. Existe, inclusive, fimose de clitóris. É raro, mas existe. Sim, como o pênis, né? Existe essa pele que recobre parcialmente ou totalmente o clitóris e que muitas vezes ela precisa ser, no momento ali da relação, existe esse engurgitamento, esse edema, né, esse inchaço, dessa região que acaba deslocando um pouquinho o prepúcio, a pelezinha. Tá, ou seja, quando a gente tá excitada e esse clitóris vai entrando numa ereção, o capuzinho dá uma retraída porque fala, agora eu tô pra jogo, né? Basicamente, eu tô aqui, encosta em mim, deixa eu ver onde é que eu vou roçar, é isso. Isso, mas tem mulheres que têm excesso de pele nessa região que, enfim, pode atrapalhar. E eu fico pensando também, né, que tem uma relação com a limpeza, né? Se a gente... Sim, assim também. como o pênis. Assim como o pênis, exatamente. Precisa ser essa região que acumula
acumula ali uma gordurinha branca Uhum. que precisa ser retirada. Que é normal, é uma gordurinha própria do Isso, corpo, não é nada de... Existe glândula produtora de sebo na Uhum. vulva e existe glândula sudorípara, que Suor. né? Uhum. Então, essa glândula produtora de sebo, ela produz essa gordurinha branca que precisa ser retirada no banho. Então, ela fica ali entre os lábios, muitas vezes entre os lábios, e se não é retirada, dá cheiro ruim. Sim, sim. Né? E a gente acha que é pouco ensinada sobre isso. Ainda mais em torno de uma região que pode dar aquilo que as crianças chamam de uma cosquinha, né? Uhum. Que começa a ter as primeiras sensações ali prazerosas, e aí não sei, eu percebo que é muito assim, abre a perna aí, joga uma água meio de longe, mas não fica aí vasculhando esse espaço que tem esse pontinho que dá cosquinha, sabe? Assim, como se... acho que tem um tabu mesmo, assim, sabe? De evitar a higiene com medo de que qualquer toque, assim, possa ser algo prazeroso. Inclusive, assim, muitas mulheres nunca pegaram um espelhinho para se olhar a parte mais entre as pernas da vulva, né? Às vezes você se olha no espelho e você vê ali o monte pubiano, na verdade. Exatamente. Você vê a partezinha ali que é ou não recoberta por pelos, né? Mas essa parte mais superficial, né? Isso. Ela precisa pegar um espelho e abrir as pernas para conseguir enxergar o seu clitóris, os seus lábios, a entrada da vagina, né? Que é o que eu faço no consultório, né, Nath? Com certeza. Com o meu retrovisor. O seu retrovisorzinho, exatamente. Não, e outra coisa que eu acho muito interessante, assim, já perguntei para muitas mulheres em eventos, né, se elas sabiam que o clitóris ficava ereto, se elas já tinham tido essa percepção mesmo de tocar o órgão e ele ser mais, né, quando ele não tá excitado, ele ser mais móvel, e quando ele tá excitado, engurgitado, entumecido, etc., cheio de sangue, ele fica ali mais rígido mesmo, né? Mais durinho, assim. E a maioria das mulheres nunca percebeu isso, né? Porque, de novo, acho que assim, como a gente não tem, ou a maioria de nós, não tem o hábito da masturbação, quando isso acontece no sexo, você tá voltado mais pro prazer ali, você tá mais voltado pra fora, pra essa interação, né? É verdade. E é na possibilidade da masturbação que você vai reparar e vai prestar atenção no seu corpo e entender que modificações são essas, né? É uma grande diferença, né, do sexo a dois, em que você se volta mais... Tem que ter uma percepção interna, mas também tem que ter um entre nós ali, né, com o outro... Da masturbação que é exclusivamente íntima. É só você e o seu corpo. E que te traz mais esses detalhes dessas percepções, né? De que forma você gosta do estímulo, ou a liberdade de tocar o seu próprio corpo em determinadas partes, de determinadas formas, posições, que você testa isso. Por isso que é um grande exercício para a sexualidade. E que a gente estimula muito aqui, que você se conheça, que você se explore, que você saiba, né? Sobre a sua intimidade, do seu clitóris e da sua sexualidade. E, Carol, sabe uma coisa que eu fiquei pensando do clitóris nas fases da vida também, sabe? Porque, assim, eu fiquei pensando que é muito comum, né, que a descoberta dessa sexualidade, no caso das meninas, se dê por esse roçar, por esse, né? Então, assim, é sempre a história de que começou com um travesseirinho, um bichinho de pelúcia, um braço de sofá, o roçar. Você vê, a descoberta desse prazer, ainda que sem essa camada erótica, adulta, maliciosa, não tem nada disso, mas... É uma descoberta que passa menos pela vagina, me parece, e muito mais pelo clitóris, né? Muito mais pelo que clitóris. é a coisa de a menina perceber que tá ali, o chuveirinho foi gostosinho, uma sensação, ou né? Quando ela usa uma calça um pouquinho mais apertada pela andar de primeira bicicleta. vez, andar de bicicleta, que ela percebe que tem uma coisinha mais sensível ali. Exatamente. Que é diferente, que ninguém nunca falou. É. Que a sua mãe não vira pra você e fala, olha, minha filha, você tem um clitóris. Exato. Né? Não, falava, você tem uma pepequinha, você tem sei lá o quê, mas
Filha, você tem um clitóris que não te dá nomeia, muito prazer? Né? Essa coisa de não... Eu acho ninguém que nomeia. eu fiquei pensando muito naquele livro que a gente falou num outro episódio, do Alguma Vez é Só Sexo, em que o autor vai dizer assim, aquilo que você não nomeia, por si só, por não ter nome, já soa como algo indevido, proibido, né? Então, assim, a gente não diz de fato, né, que o nome é clitóris. Imagina, a gente mal diz vulva, a gente mal diz vagina, a gente vai dizer perereca, pepeca, sei lá, periquita, borboletinha, sei lá o quê. Então, tem uma... Eu acho que nesse início, assim, essa percepção do roçar o clitóris em coisas absolutamente banais, em situações banais, me parece ser realmente o despertar dessa sementinha, assim, sabe? Dessa... E que muitas vezes os adultos percebem e ficam incomodados com isso. Sim. Né? E reprimem a criança. Então, a criança vai crescendo com a ideia de que a vulva e enfim, o que tem de bom ali é proibido. Às vezes é sujo, é nojento, né? Total. É feio. E aí, as primeiras, eu fico lembrando aqui, claro, da minha experiência pessoal, mas também, assim, dos relatos de amigas e tal. E esse final de semana eu tava, inclusive, fazendo um evento, um chá de lingerie, e aí a menina falou assim, a mulher, né, falou assim, nossa, eu me lembro que o primeiro orgasmo que eu tive foi num amasso, a gente tava de roupa, não tinha, ninguém pôs a mão dentro da calcinha, nada, foi um beijo e um amasso. Esse roçar, né, que então a gente continua falando de clitóris e não de vagina. Sim. Né, o quanto que esse toque é erótico. Me lembrei de uma outra fase da vida também, que é a gestação. O quanto que o peso da barriga e a irrigação pélvica ali vai fazer com que o clitóris fique muito mais sensível. Mais sensível, mais proeminente, facilitador de orgasmos. Olá, grávidas. Aproveitem. Facilitador de orgasmos, porque... Tem muita irrigação, muito hormônio. Tem muito. Assim, é realmente impressionante a sensibilidade, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu fico lembrando também da questão da menopausa, né? Dos hormônios. Então, eu queria que você falasse um pouco, ao longo da vida, que hormônios ou que situações vão favorecer ou atrapalhar a sensibilidade do nosso clitóris? Então, a vulva e o clitóris, eles têm 2 receptores hormonais, de estrogênio, que é o principal hormônio feminino, que ali na puberdade é o que vai ser começa a ser produzido pelo ovário e que dá o contorno do corpo feminino, as mamas, as curvas femininas, e que promove ovulação, menstruação, etc. Mas também pela testosterona. Então, também a vulva tem estímulo, tem receptor de testosterona. Tanto é que isso eu vejo, infelizmente, à torta e à direita, mulheres que usam anabolizantes, que é uma dose muito alta de testosterona, existe um aumento do clitóris. E é um aumento irreversível, Nath. Irreversível? Irreversível. Ah, isso não sabia, não. Mas ele aumenta quanto? Ele fica tipo um mini pênis? No mini pênis, ele fica nos casos de homens trans, que fazem a transição de mulher para homem, que tomam uma dose bem mais alta e contínua. Aí sim, pode ficar um mini pênis. Mas nessas mulheres que usam anabolizante, ele fica, do tamanho de uma acerola. Nossa! Cresce. Do tamanho de uma acerola? Eu já vi. E normalmente ele é menor do que uma ervilha? Então cresce e fica ali uma acerola. E é aflitivo, e além da questão estética, né, visual, ele fica mais sensível? Tem mulheres que falam que sim, tem mulheres que falam que não. Entendeu? Então, é muito individual. Mas, então, retomando só o assunto dos hormônios, então a vulva, ela tem, e o clitóris tem receptor de testosterona. E ali, por volta, né, na menopausa, não numa menopausa já assim de cara, né, mas assim, numa menopausa talvez um pouco mais tardia, ela vai percebendo que a vulva, se ela não faz nenhum tipo de reposição hormonal, ela vai percebendo que a vulva, ela vai atrofiando, vai ficando pequena. E o clitóris também. Ele vai ficando menor. E às vezes ele fica até encapsulado pelo prepúcio.
Tipo, ele é completamente coberto. Encoberto. E aí fica muito difícil de ter orgasmo. Claro. E existem algumas doenças também que geram isso, Nath, que faz com que o clitóris fique encapsulado. Existe uma doença autoimune que se chama líquen escleroso atrófico, que pode dar em mulheres mais velhas, mas que também acontece em mulheres jovens, tá? Em que acontece uma atrofia da vulva e o clitóris às vezes fica encapsulado. Existe tratamento, tá? Existe tratamento para essa doença, mas eu acho que se você tá percebendo que o seu clitóris está menor ou tem alguma coisa diferente na sua vulva, por isso é importante se olhar, eu acho importante comentar com o seu ginecologista. Mas o clitóris envelhece? Envelhece. Ele envelhece? Ele envelhece, se a mulher não faz nenhum tipo de reposição hormonal, ele envelhece. Fica difícil de ter orgasmo. Ele fica pequeno. Entendeu? Tá. E aí tem algum tipo de tratamento hormonal? Sim. O que a gente recomenda em mulheres na pós-menopausa é o uso de estrogênio local, para evitar essa atrofia. E, em alguns casos, o uso de testosterona local também pode ser usado. Né? Porque daí você promove um maior crescimento desse órgão que está ali já se atrofiando, entendeu? Agora eu queria falar, Carol, um pouco com você, se você acha que hoje a gente tem muito mais conhecimento a respeito da anatomia, da sexualidade, como funciona a sexualidade feminina e tal, mas você acha que, de maneira geral, tanto homens quanto mulheres já sabem que é o estímulo do clitóris o grande desencadeador aí? Ou você acha que ainda persiste a ideia da penetração Ainda existe. Ainda existe a penetração como o tempo principal do sexo, porque, na verdade, para o homem, a penetração é o tempo principal mesmo, é a vagina. O homem foca a vagina, né? A mulher, na verdade, o estímulo para a mulher deveria ser também no clitóris. Não estou menosprezando a penetração, porque a penetração pode ser prazerosa para muitas mulheres, mas que também tem que ter esse roçar no clitóris. Então são os dois, a vagina e o clitóris. A vulva como um todo. Eu me lembrei aqui de uma pesquisa acadêmica que foi publicada no ano passado, que falava que acho que era 96, alguma coisa das mulheres precisavam que algum estímulo no clitóris acontecesse, com ou sem penetração, para que elas chegassem ao orgasmo. Isso é um índice muito alto, né? Dizer que 96% das mulheres precisam que algum estímulo aconteça, ainda que, de novo, assim, que a penetração, e aí é importante a gente lembrar também, que ela vai estimular o clitóris internamente, né? Sim. Mas eu achei esse dado bem acima daqueles que a gente tinha historicamente, que diziam aí que em torno de 70% das mulheres precisavam de um estímulo no clitóris para chegar ao orgasmo. Exato, é bem importante, assim, o Masters e Johnson já falaram, né? O clitóris é o principal interruptor da sexualidade feminina. Sim. Então, é muito difícil chegar ao orgasmo. Não é impossível. Mas é muito difícil chegar ao orgasmo sem ter essa fricção do clitóris. Ainda que indireta, né? Porque o que eu falo é que, assim, às vezes, não é que durante uma penetração você tá se estimulando com a mão, ou a parceria tá estimulando com a mão, o clitóris, mas às vezes é o pubis de quem tá ali roçando em você que vai, durante a penetração, a fricção no pubis. Indiretamente, mesmo que não tenha sido pensado, né? É esse movimento que vai acabar. Agora, a gente sabe, né? Você trouxe essa questão histórica do quanto que o clitóris foi ignorado e até apagado. A gente tem informações de que o clitóris chegou a sair dos livros de medicina e do ensino médico quando se percebeu que ele não teria nenhuma ligação direta com a reprodução, né? E apenas com o prazer. E eu me lembro de... eu não lembro se é no documentário que eu vou indicar, na animação, ou num outro... Acho que é num outro documentário, que acho que é O Prazer Proibido, em que uma historiadora falava que na Grécia Antiga tinham até manuais, quando ainda se achava que o clitóris tinha alguma função na ideia de você gerar bebês, né? Eles indicavam massagens com óleos, com unguento, esqueci como se fala essa palavra. Mas enfim, que ensinavam essas massagens porque entendia-se que era fundamental
massagear ali para que a mulher conseguisse conceber. E que aí depois que perceberam que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, isso vai saindo gradativamente de todo o conhecimento filosófico, médico e etc, né? E aí é quando, bem mais pra frente, uma mulher retoma aí esses estudos e começa a perceber a relevância do órgão, né? Então, assim, e a própria psicanálise também, né? Freud sim, teve um papel sim. muito negativo nesse sentido de negativo, dizer que as mulheres que só tinham orgasmos por estímulos clitorianos, né, tinham uma sexualidade infantil, imatura, né? E isso também é sempre citado quando vai se falar aí da história do clitóris, sempre citam. Eu acho que também aqui, eu vou defender um pouco Freud, Nath. Ele não existia naquela época uma ciência maior da anatomia do clitóris, entendeu? Não existia ali. A gente tá falando de uma sociedade meio totalmente patriarcal que ele vivia, né? Muito, muito patriarcal. Então ele não sabia também. E assim, é isso. Acho que ele é mais um dentro de vários estudiosos de várias áreas que, enfim, falam do seu tempo e de como era também a sociedade nesse tempo, né? Uma sociedade em que todo o saber aí médico e filosófico era conduzido por homens, né? Era produzido por homens. Exato. Então, eu acho que só depois ali, nos anos 60 mesmo, com Masters e Johnsons, que esse assunto veio à tona, junto com a Revolução dos Costumes, movimento hippie, tudo isso, né? Como corroborou para essa sexualidade, essa revolução sexual. Você ainda recebe... enfim, recebo muita gente, muitas mulheres... falando que se sentem menos mulheres, no sentido de sexuais mesmo, por não alcançarem o orgasmo, o dito orgasmo vaginal, né? Eu só consigo pelo clitóris, né? Como uma frustração, né? Exatamente. Como algo que eu tô aquém, ou eu não sou normal, ou eu não... Eu queria que você falasse, é normal não ter orgasmo com penetração? É normal, né? Na verdade, a gente sabe que mais de 50% das mulheres não conseguem ter orgasmo com a penetração. O que eu acho, Nath, que existe por trás disso uma ideia meio romântica do orgasmo simultâneo. Sim, também. Sabe? De que a pessoa tá ali na penetração, que vai ter um orgasmo simultâneo com o seu parceiro. E, na verdade, na maior parte, um dá um prazer pro outro, depois, né? Aquele papel é trocado né, no melhor dos casos. No melhor dos casos, né? No outro não vira pro lado e dorme. Exato, é mútuo. É mútuo. Mas existe sim essa ideia de que eu queria conquistar isso, tá? E quando a gente vai dar dicas aqui, eu acho que ajuda a gente a dar dicas, porque também é gostoso. Eu acho que é gostoso você poder desvendar o seu corpo nas mil e umas facetas que ele tem, mas não é um orgasmo melhor. Isso é importante falar. Não é um orgasmo mais intenso ou melhor, não. Na verdade, o que dá a intensidade do orgasmo são suas fantasias e seu grau de excitação, né? Mas existem posições que podem facilitar o orgasmo com a penetração. Por exemplo, quando a mulher está por cima e ela se movimenta. Sim. Né? E eu gosto de dizer também que nessa posição, quando a mulher tá na dita cavalgada, né? Quanto mais, se for uma relação com o homem, quanto mais esse homem estiver totalmente deitado, mais difícil vai ser. Porque normalmente o homem quer pegar a cintura dessa mulher e quicar, jogar ela pro alto, né? E a mulher, na verdade, quer fazer o movimento de deslizar na horizontal. Isso. Então, quando você coloca um travesseiro, por exemplo, ali atrás das costas, ergue um pouco o tronco, né, desse homem ali, vai facilitar para ela fazer esse deslize, né? Sim. Ou quando estão na tradicional posição papai e mamãe... colocar esse mesmo travesseiro embaixo do bumbum ali da mulher e essa mulher abrir bem a perna pra ir se movimentar, né? Porque ainda tem hoje gente que acha que tem que ficar parado, Nath. Tem, né? Tem
Tem mulher que tem vergonha de se mexer. E aí... Aí não vai ter orgasmo nunca! Nunca você vai ter orgasmo desta forma. Aquele processo de ainda o outro, né? A mulher como um ser passivo, né? Que é desejado e é passivo, e não como alguém que é protagonista ali, Sim. né? Do prazer. Acho que ainda tem realmente... Tem muita gente ainda que tá nessa posição passiva. Mas essa ideia esse truque aí do travesseiro e da almofada embaixo do bumbum é muito bom mesmo. Eu me lembro que já saiu também pesquisa falando testes de qual é a posição, qual é o truque que as mulheres mais chegam ao orgasmo. Orgasmo com penetração é sobre posição. Posição. E de prestar atenção o que tá acontecendo no seu clitóris, né? Assim, o que tá acontecendo? Tem uma mão ali, tem um vibrador ali para te auxiliar, tem coisas tem que você pode facilitadores. fazer. Exatamente. Então, assim, como é que esse clitóris está sendo roçado direto ou indiretamente, né? Carol, a gente recebeu uma pergunta muito interessante que eu vou chamar no Sussurra Aqui, com relatos e dúvidas ao pé do ouvido. Essa pergunta chegou pelo Instagram, preliminares.pod. Não sei se eu posso dar o nome da pessoa, então eu vou botar c.p, tá? Oi, gente, descobri o podcast de vocês no Spotify, amei, tenho uma sugestão de tema. Queria saber mais sobre a função reprodutiva do clitóris. Porque olhando do ponto de vista biológico da seleção natural, selecionar ao longo dos anos um órgão voltado exclusivamente para o prazer não seria tão ideal assim. Quais seriam as funções do clitóris? Sua estimulação ajudaria no processo do parto, por exemplo? Olha que interessante, hein? Eu acho que essa ouvinte aí é ginecologista, hein? Ou é médica. Deve ser de alguma área de biológicas. Então, o que acontece? O clitóris em si, como proporcionador do orgasmo, né? Ele facilita a reprodução no sentido de que o orgasmo, ele leva a uma contração da musculatura vaginal e uterina que impulsiona o esperma para as tubas, que é onde acontece a fecundação. Ele vai dar uma forcinha para os espermatozoides chegarem onde eles têm que chegar e acontecer ali a... É uma função indireta, né? Porque se você obtém orgasmo pelo clitóris, 96% das vezes, então, ele gerando o orgasmo que, né, ocasiona essa contração muscular e leva Só que a mulher pode engravidar sem ter tido orgasmo também, então não é fundamental. Eu fiquei pensando também no clitóris como... Porque assim, se a gente considerar, né, ele é voltado totalmente a um órgão exclusivo do prazer. Mas a partir desse prazer, a mulher pode querer fazer sexo e, portanto, reproduzir, né? Então, eu fiquei pensando assim, meio que como sabe assim, um gatilho, uma faísca, assim? Um reforço positivo, exatamente, um reforço positivo. Então, assim, é porque eu tô sentindo uma excitação que vai acontecer a partir de um estímulo no clitóris, que eu vou daí lubrificar, isso vai facilitar a penetração, e aí eu vou ter um orgasmo que vai facilitar a chegada dos espermatozoides. Fiquei pensando um pouco por esse caminho também, mas acho que é isso, de forma indireta, né, Carol? Isso. E ela pergunta também se ele pode ajudar o trabalho de parto, se o clitóris poderia ajudar o trabalho de parto. Existe aquele parto orgástico, né? Mas acredito que não. Acredito que não. Você que teve parto aí sem anestesia, você acha que teve alguma... Olha, não, nenhuma possibilidade no meu caso. Foi um parto muito rápido, né, Carol? Foi. Sem anestesia, não conseguiria me imaginar ali tendo qualquer estímulo. Exato. Mas a gente... Você sabe que uma vez... A gente, num congresso aquele congresso de Porto Alegre, eu conheci, depois entrevistei uma sueca, que é enfermeira obstétrica na Suécia, e lá é muito comum, né, que as mulheres tenham parto natural, na banheira e tal, e o trabalho dela era sobre parto e orgasmo. Nossa. E aí ela falava que justamente, mas assim, é todo um trabalho de, né, o ambiente, o estado mental, o conhecimento dessa mulher com o próprio corpo e o próprio prazer e etc.
Mas tá aí, acho que tá respondida, né, a Acho que pergunta. sim. Demos Acho que aí sim. umas ideias. E, Carol, o que você acredita que a gente pode dizer aí mais sobre o clitóris e de dar dicas para que as pessoas que estão nos assistindo possam elas mesmas explorar, né, esse órgão ou falar com as suas parcerias aí de como é que podem aproveitar melhor? Primeira coisa, vamos fazer um mini manual aqui sobre o clitóris. Uhum. Primeira coisa, olhe uma foto de uma vulva, olhe uma foto de um clitóris, entenda como ele é. Segundo, pegue um espelhinho, olhe na sua própria anatomia. Depois, explore com as mãos. Depois, explore com as línguas alheias. E depois, com os toques e com penetrações, acessórios também, acessórios, vibradores, etc. Travesseiros, chuveirinhos, tá tudo válido, gente. Carol, pega aí essas três opções pra gente mostrar para as pessoas como que estimula. Perfeito. Então, a gente tem aqui uma vulvinha. Esse aqui, ó, gente. A gente trouxe aqui um Satisfyer. Sugador, né? De clitóris. Que revolucionou o mercado dos vibradores, porque ele faz uma sucção. Cara, eu só queria dizer pra vocês que Carol é missionária de sugador, tá? E aí, coloca... Né? Aqui na parte do clitóris mesmo. Só encostar, gente. Não precisa fazer nada. Não tem nenhum grande trabalho. Não. É só você encaixar ele ali na glande do clitóris. Ele começa a funcionar. Esse aí tá descarregado, que já foi bem usado. Tá bom. Então, é importante... E esse aqui é o próprio Satisfyer. É importante... se você nunca teve um orgasmo, amor... Compra o Satisfyer pra você. Compra. Se você não puder pagar o Satisfyer, tem outros sugadores mais em conta que funcionam, assim, otimamente. Sim. E aí tem outras opções, porque para algumas pessoas o estímulo do sugador pode ser um pouco intenso, né? E aí tem um exemplo de uma cápsula, que é um bullet, que parece uma cápsula... Pra quem tá só nos ouvindo aí, que vai parecer um batonzinho de talvez uns 5 centímetros, mais ou menos, que você pode fazer ao redor da vulva. Isso, olha só. Não precisa ser diretamente em cima da glande do clitóris. Não assim diretamente, mas você passa aqui, ó, no vestíbulo, na entrada da vagina. Já lubrificou, Carol. Roça aqui no clitóris, né? Ó, faz todo um estímulo. Lembrando, deixa eu pegar aqui o molde do clitóris pra vocês verem. Então, ó, pensa o seguinte. Aqui tá o modelo do clitóris inteiro percorrendo ali por trás da vulva. Então, vocês conseguem ver que estimular, né, os lábios já vai ter esse efeito. E para os homens que estão nos assistindo e que querem proporcionar orgasmos maravilhosos para suas parceiras, né? Uma boa dica. Ó, dedeira. Dedeira também, ó. Também a diferença, a dedeira é que ela vai ter uma alça que vai se conectar ali, né, com o vibrador. E aí fica mais prático na hora de estimular. E aí você pode fazer esse estímulo sozinha ou acompanhada. Outra dica é também durante o sexo oral, você pode intercalar, né, a pessoa que tá ali fazendo pode intercalar o estímulo da língua com a vibração. E testando qual é a intensidade que faz mais sentido pra você, né? Sem linguada de vaca. Sem linguada de vaca, uma coisa mole, sem rumo, isso jamais. Mas aí, pra dicas de sexo oral, você volta lá no nosso episódio de sexo oral, que, aliás, foi um sucesso, né? Bombou o nosso episódio de sexo oral. Com várias dicas aí, bem práticas pra vocês. Vamos pro Penetra? Vamos. Então, penetra pra ir mais fundo no assunto. Bom, Nath, eu vou indicar esse livro da Catherine Malabou, O Prazer Censurado, Clitóris e Pensamento. Então, aqui tem várias concepções teóricas, por que demorou tanto para que houvesse essa descoberta do clitóris, o que a psicanálise fala sobre isso. Ó, Simone de Beauvoir, A Existência Sexual segundo Simone de Beauvoir. É bem interessante, anatomia política. O clitóris, ele é tido hoje como um mascote aí, tem
um posicionamento político, né? Isso. Dentro do movimento feminista. Então, existem hoje, inclusive, algumas lojas que fazem bijuterias, que fazem camisetas e estampam aí a anatomia completa do clitóris como um manifesto mesmo de que não é possível que a essa altura do conhecimento científico tantas mulheres não saibam que esse é o seu órgão de prazer e que desconheçam sua anatomia completa. Acreditem ainda que o órgão ali do prazer é o canal vaginal. Então, o clitóris ganhou esse lugar, assim, dentro desse movimento político mesmo, para que as mulheres conheçam o próprio corpo e acessem essa própria potência, né? Exatamente. A orelha foi escrita pela Natália Timmerman, que é uma autora que eu gosto bastante. E outra coisa que me lembra também dessa questão do clitóris como ícone aí dessa autonomia do corpo é porque se a gente historicamente pensa que a vagina era esse lugar da sexualidade para a mulher, eu dependo de algo que entre na vagina. Eu dependo de um outro para me dar prazer. A partir do momento que o clitóris se coloca ali como um órgão, né? Facilmente manipulável por você mesma. Então, você mesma pode se proporcionar esse prazer. Acho que tem aí uma mensagem bem importante de autonomia sexual, né? Para as mulheres. Sim. Eu vou indicar, Carol, uma animação super curtinha, mas que eu acho bárbara, de 3 minutos. É uma animação francesa que se chama Le Clitoris, de 2016, legal. ou se escreve Le Clitoris, tá? De 2016, e ela vai mostrar justamente, tipo, essas características básicas aí, principais do clitóris e por que ele foi apagado ao longo da história e qual é a importância de a gente fincar a bandeira do clitóris novamente, assim, com muito orgulho e reconhecer o nosso corpo, enfim, nosso amiguinho aí pro prazer. Então, é com este querido e poderoso companheiro que a gente vai finalizando o episódio de hoje, mas não sem antes convidar, né? Isso. Vamos convidar vocês para cortar o bolo e comer com a gente. E agradecer mais uma vez a audiência, a participação, pedindo para que você que está no YouTube se inscreva no nosso canal, no Preliminares Podcast. O que mais, Carol? No Instagram, preliminares.pod e também no Spotify. Mande comentários, mande sugestões de pautas. A gente fez squirting, massagem tântrica, já com base no que os ouvintes trouxeram, as ouvintes. E agora falamos do clitóris também, a partir aí de uma pergunta super interessante. Vamos de verdade acender esse bolo aqui, cantar parabéns? Vem pra cá, Gusta, comer um bolo com a gente. Vai, Carol, vamos botar fogo no negócio. Aí já canta. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Preliminares! Viva! Só brava. Taca fogo no estúdio, né? Um abraço, que alegria! Ai, muito legal. Adorei, que bom que deu certo.